Fala, meus queridos, tudo na paz? Eu sou o Fabiano e esse é o canal Investidor Cristão. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos ensinar como analisar os indicadores, né? Vou falar quais indicadores eu gosto de analisar e o que eles significam, né? Quando você vai comprar uma ação da empresa, se tornar sócio da empresa, você precisa saber como que ela está nas pernas, né? Como que tá as finanças. Você não vai comprar uma empresa que não está gerando lucro, só está dando prejuízo. Você não vai investir numa empresa que não está crescendo, que não tem bons projetos para o futuro. Então, tudo isso nós temos nessa página, né? Eu estou acessando aqui pelo Investidor 10, mas você pode ir pelo Status Invest, você pode ir pelo RI da empresa, digitando RI. Eu vou até mostrar no final do vídeo como entrar no RI da empresa. Tá ok? Mas vamos pelo Investidor 10, ele tem uma cobertura bem completa das empresas, né? E eu vou explicar os indicadores que eu acho mais importante, o que eles significam, né? Para você saber como comprar uma ação. Você não vai comprar a ação porque você acha que ela está R$ 1 e está barata. Muitas vezes uma ação que custa R$ 1, na verdade, ela está cara, não está gerando lucro, não vai pagar bons dividendos, não vai te dar uma rentabilidade boa ao longo dos anos, né? E não necessariamente uma empresa que custa R$ 80, uma ação, significa que ela esteja cara. Na verdade, o mercado está precificando bem ela por um motivo, talvez seja porque ela é bem rentável e gera bons lucros, tá ok? Então vamos começar aqui, né? Eu abri pelo Investidor 10, vamos analisar a Taesa. Tá ok? Aqui na Taesa, a cotação dela aqui está em 35,43, né? Como eu disse, não significa que ela está cara, não significa que ela está barata, através desse preço. Vamos ver pelos indicadores, né? Através do lucro da empresa, nós conseguimos ver esse investimento aqui por ação, quanto tempo ele demora para voltar para o nosso bolso, né? Em forma de dividendos. Ou seja, nós consideramos que um PL de 8 significa que cerca de 8 anos ela vai demorar 8 anos para retornar para o nosso bolso, tá ok? O que significa, quanto maior o PL, mais caro está a empresa, mais tempo vai demorar. Ou seja, para que isso diminua, ela tem que gerar mais lucro para poder realizar mais dividendos, pagamento de mais dividendos. Então nós gostamos de comprar empresas com PL cerca de 4, 5, até 6. No caso aqui 8 é uma empresa boa, porque o mercado tem precificado muito bem ela, tá? Então, aqui mesmo no site Investidor 10, você colocando a setinha em cima do ponto de interrogação, ele vai te explicar basicamente o que significa. É o preço sobre o lucro, demonstra o quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Um PL de 2 significa que você está pagando 2 por cada um de patrimônio líquido da empresa. Tá ok? Aí em seguida nós temos o preço valor patrimonial, o PVP. Também gostamos de comprar esse PVP perto de 1 ou abaixo, né? Preferencialmente. Por quê? Significa que você está pagando 1,86 no patrimônio da empresa, que custa apenas R$ 1, né? Um exemplo. Então gostamos de pegar um PVP perto de 1, no máximo 1,5. Mas como é uma empresa boa, o mercado tem jogado a cotação dela lá em cima, nós temos aqui um PVP de 1,86. Não é ruim, né? Mas podemos analisar outras empresas. Sempre analise empresas do mesmo setor, tá ok? Aqui nós temos aqui a explicação, tá? Você pode tirar suas dúvidas, tá ok? E em seguida temos outro indicador que todo bom investidor gosta de olhar. Gostamos de saber se a empresa é pagadora de dividendos, né? Afinal, queremos ter a rentabilidade, mas também o retorno, né? Em forma de proventos. O que ajuda a crescer o número de ações, porque pegamos o dividendo e reinvestindo nela, criando assim o efeito bola de neve, né? Nós temos aqui um dividendo de 17,51, um dividendo excelentíssimo, né? De acordo com a cotação hoje, mas nunca gostamos de nos iludir, achando que ela vai continuar pagando esse dividendo, né? Significa que nos últimos 12 meses ela pagou o dividendo cerca de 17,51%, mas significa que é uma pagadora de dividendos, tá ok? Se ela tem pagado esses dividendos, significa que ela é lucrativa, tá ok? Geralmente, segundo os ensinamentos do Sr. Barsi, né, pela GF+, empresas acima de 6% está dentro das possibilidades de compra do Sr. Barsi.
tá ok? Então, gostamos de comprar empresas que pagam pelo menos 6% acima, né? Aqui você pode olhar nesse gráfico as oscilações da cotação, tá ok? Aqui ela está em patamar um pouco mais abaixo, mas ela já chegou a bater aqui no começo do ano R$ 33, quase R$ 34, ou seja, ela deu uma boa queda, né? Veio de 39, chegou a bater aqui também R$ 39. Então, através desse gráfico você consegue ver se está um momento bom de compra ou não. Não adianta você vir chegar aqui comprar a ação aqui em cima e achando que já vai disparar. Não, às vezes ela dispara, mas geralmente ela tende a corrigir o preço. Então, o ideal é você comprar, tentar pegá-la aqui embaixo, tá ok? Bom, pessoal, descendo um pouco mais embaixo, né, nós vamos ter aqui os outros indicadores. Já falamos sobre o PL, né, PL sempre perto de 5, né, 5, 6, PVP perto de 1, tá ok? Esse é o indicador que gostamos de olhar. Mais uma vez o dividendo yield e payout. O que vem a ser o payout? O payout é nada mais nada menos do que a porcentagem que ela distribui em dividendos do seu lucro. Ou seja, a Taesa nos últimos 12 meses ela distribuiu 61% do seu lucro. Ou seja, de cada R$100, ela pegou 61 e dividiu para os seus acionistas. Então o payout de 61% é excelente. Tem empresas que, enquanto a empresa que não está investindo, ela é obrigada a pagar acima de 25%. Né? Tem empresas que pagam 30%, 40%. No caso, a Taesa aqui, de acordo com o seu histórico, tem pagado 61%. Tá? Então, empresas com payout acima de 30%, 40% são excelentes, tá bom? Margem líquida, né? Nós temos aqui, isso aqui é importantíssimo. O que isso quer dizer? Né? Nós temos aqui a margem bruta, eu prefiro olhar direto para... temos a margem EBITDA, que é a margem antes de descontar impostos e outras depreciações e outras coisas, né? Mas eu prefiro vir direto para a margem líquida. O que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa, de 100% da receita dela, ela apurou 55%, isso é uma margem excelentíssima, tá? Porque não adianta eu querer comprar uma empresa que fatura 1 milhão por mês, mas quando paga tudo, despesas, impostos, vai sobrar só 50 mil. Isso não é uma margem muito boa, né? Não é uma empresa rentável. Então ela tem que ter uma imagem. Gostamos de comprar uma empresa que tenha margem líquida acima de 5, melhor ainda acima de 10, tá ok? Então é um indicador excelentíssimo que nós devemos olhar sempre, nunca esquecer, tá? Gostamos de dar uma olhadinha aqui também no EV/EBITDA. O que é isso? Antes de descontar os impostos, depreciação e outros. Ou seja, de acordo com esse valor aqui, nós podemos entender que se a empresa está cara ou barata, né? Vamos descer aqui um pouquinho mais. Então, aqui nós temos um EBITDA de 10, o preço sobre EBITDA, que é o preço da ação sobre o EBITDA, né? Que diz assim, medida de lucratividade, que exclui juros, impostos, depreciação, amortização. Quanto maior, mais caro. Ou seja, quanto menos lucro a empresa está dando, tanto o preço EBITDA quanto o EV/EBITDA, quanto menos lucro, maior esse número. Ou quanto maior a cotação, mais caro fica esse número. Então, por aqui, quanto maior esses dois números aqui, mais caro você está pagando por uma ação. Ele serve para te mostrar se está bom de comprar ação ou não. No caso, quanto menor esses dois números, mais descontada está a sua ação, tá bom? Porque pode ser que ela não esteja gerando bons lucros e os números vão ficando altos. Se ela gerar bons lucros e o valor da ação, a cotação da ação não subiu muito, significa que ela está descontada. É uma hora boa de comprar. Temos aqui também o valor patrimonial por uma ação. Gosto de olhar esse indicador. Por quê? Porque representa o quanto o valor patrimonial está me representando por ação. O valor patrimonial da empresa, o quanto ela está custando. Seus imóveis, todo o seu patrimônio. Então está custando 19,7. Quanto maior esse número, melhor. Significa que você tem uma garantia muito grande pela sua ação. Ok? Temos o lucro para ação, indicador que mostra que sua empresa é lucrativa. Quando o número é negativo, indica que a empresa está operando com geração de prejuízo. Ou seja, quanto maior, melhor esse número, tá bom? Está um número bom, tá? Não está um número ruim. Outros indicadores que é muito importante olhar é o ROI, o ROIC e o ROA.
né? Mais precisamente, eu gosto de olhar mais para o ROIC. Por quê? Porque o ROI, ele mostra o retorno do patrimônio líquido sobre o capital. Mas se a empresa adquire dívida, pode fazer esse número subir, né? Indicando que como se ela tivesse mais rentável, mas na verdade ela adquiriu uma dívida. O ROIC não, ele já não permite que esse número cresça dessa forma. O ROIC, ele o quanto essa empresa está rendendo por ano e mostra em quanto tempo ela pode pagar o seu investimento. Por exemplo, se eu investir 100 mil para montar uma empresa, né, e eu estou tendo um ROIC de 15%, significa que em um pouco mais de 6 anos eu terei o retorno de todo o meu investimento através dos meus lucros. Ou seja, um ROIC de 15 é um ROIC bom, tá ok? ROIC abaixo de 10 já começa a ser um pouquinho, né? Nós precisamos dar mais uma olhada, uma analisada com mais cautela na ação. Então tem um ROIC bom, apesar de não gostar do ROI, tá com um número muito bom, quanto maior, melhor, tá ok? O ROA também. Outro detalhe muito importante, que é sobre liquidez corrente. Nunca esqueça de olhar esse indicador. O que isso quer dizer? Quer dizer que o dinheiro que essa empresa tem para receber e em caixa disponível em um ano e referente também às dívidas dela nesse mesmo ano, que é corrente, é do mesmo ano, se ela tem dinheiro para pagar. Por exemplo, imagine você tem uma dívida de 100 mil reais para pagar até o final do ano, mas você só tem 90 mil reais para pagar, ou seja, está faltando 10. Então sua liquidez corrente vai ser de 0,90. É ruim, está faltando dinheiro. Então liquidez corrente acima de 1 significa que tem dinheiro em caixa e capacidade de pagar a dívida. Uma liquidez corrente de 3, então tem dinheiro sobrando aí na empresa, né? Significa que a empresa está rentável. Nunca esqueça de olhar esse indicador, tá ok? Esses dois indicadores aqui, receita e lucro, isso aqui nunca esqueça de olhar, porque mostra uma empresa estagnada que não cresce receita, é uma empresa que corre riscos de prejuízo. Ela tem que crescer, e olha essa porcentagem aqui, quase 10% nos últimos 5 anos, bem como os seus lucros têm crescido cerca de 6,23% nos últimos 5 anos. Isso significa que ela tem crescido receita e lucro, tá? Nunca esqueça de olhar esses últimos indicadores, excelentes, tá? Mostra muito sobre a empresa, tá ok? Vamos prosseguir aqui mais um pouquinho. Então, meus queridos, descendo um pouquinho a mais, nós podemos analisar, não esqueça de olhar sobre as informações da empresa. Seja cauteloso, afinal você vai ser acionista da mesma, né? Como eu gosto de dizer, você não vai querer ser sócio de uma empresa que não dá lucro. Tá ok? Se você comprar a ação de uma empresa que não te gera lucro, você vai tomar prejuízo e ainda corre risco dela quebrar, né? E uma das coisas que eu gosto de olhar, apesar de termos visto os indicadores que estavam bons lá em cima, eu gosto ainda de comparar, né? O valor de mercado, que é o valor que os acionistas, o mercado pagou por essa empresa, né? Ou seja, nós vemos aqui, vamos descer aqui um pouquinho mais, patrimônio líquido dessa empresa, o que ela custa, se fosse vender ela em carro, imóveis, maquinários e tudo mais, todos os seus ativos, daria 6 bilhões e meio. Ou seja, esse é o valor real da empresa, 6 bilhões e meio. Só que o mercado, ele está pagando 12 bilhões, ele está pagando quase o dobro. É aquilo que nós estávamos falando no começo do vídeo. A cada R$1 estou pagando quase 2. Por isso que o indicador lá em cima está 1,86. Ok? Porque o mercado, ele entende que é uma excelente empresa, né? E aceita pagar o dobro por ela. Por isso está pagando o dobro. Tá aqui, ela custa só 6 bilhões e meio, mas o mercado aceitou pagar 12 bilhões por ela. Isso aqui é importante, tá? Outro detalhe muito importante é o tag along. Pequenos investidores, sempre fique atento sobre esse indicador. Pelo menos 80%. No caso da Taesa, ela te dá um tag along de 100%. O que é tag along? Tag along é sobre uma proteção sobre os acionistas. Ou seja, se ela se venderem, vai falar assim, a Taesa vai vender a empresa, né, para algum outro investidor comprar. Então esse investidor é obrigado a pagar 100% do valor da ação. Se a empresa está com a ação a R$35, não tem que pagar 30, nem 34, tem que pagar 35 por ação, que é o valor atual.
ok? Free float, o que é isso? Isso aqui é a porcentagem de papéis distribuídos. De 100%, a Taesa já distribuiu 66% do número de ações, ok? Outro detalhe importante aqui é a dívida bruta. A empresa tem uma dívida bruta de 8 bilhões. Uma dívida, tem disponibilidade de 1 bilhão. Então a empresa ela tem aqui 7 bilhões de dívida. Só que, embora seja um número estarrecedor e muito grande, vejamos que ela tem valor de mercado para isso. Ela custa 7 patrimônio, ela já tem quase isso de patrimônio, né? Ou seja, está controlado, ela tem capacidade de pagar, sem falar que o valor de mercado está excelentíssimo, tá ok? Muito bom olhar isso, não esqueçam, tá? Outro detalhe muito importante, nunca compre uma ação que tenha pouca liquidez diária. Por quê? O que isso significa? Pouca liquidez diária, quando você compra uma ação, quando você precisar vender, não vai ter quem compre se tiver pouca liquidez. Aqui 8 bilhões por dia, acho que é exageradamente demais. Ou seja, na hora que você precisar vender, sempre vai ter quem compre. Tá ok, pessoal? Tem muitas outras informações, né? Temos muitos outros indicadores para analisar, mas para que o vídeo não fique muito grande, deixei pelo menos os básicos para a gente olhar. Sempre que você for comprar uma ação, você pode entrar, clicar no seu navegador, RI e a empresa que você está disposto. Eu cliquei aqui, temos o Santander. Através do RI você consegue acessar a divulgação de resultados, comunicados, ok? E muitas outras informações, tá? Não vou entrar, esse aqui é um assunto para outro vídeo, tá ok? Mas espero ter esclarecido, explicado para vocês como é que funciona. Nunca comprar uma empresa porque você conhece, é porque fulano falou, nunca caia nisso. Você está interessado na empresa, pegue os indicadores, analise um por um e veja se realmente está boa a empresa, se está dando lucro, se está rentável, se está gerando caixa, se está crescendo lucro, receita, se tem bons projetos, ok? Nunca compre recomendação, simplesmente sente e analisa a sua empresa, tá ok? Você que ficou conosco até agora, eu agradeço. Se gostou desse vídeo, considere se inscrever, deixe seu like e até um próximo vídeo. Fica com Deus.